Haverá sorteio de obras dos palestrantes para os que se fizerem presentes. Cooperação processual, o princípio do contraditório. Palestrante, Dr. Ricardo Alexandre da Silva. Advogado, professor, membro do Instituto dos Advogados do Paraná. Mestre e doutorando em Direito Processual Civil pela Universidade Federal do Paraná. Autor do livro Condenação e Cumprimento de Sentença. Coautor do livro Manual de Verificação e de Habilitação de Créditos na Lei de Falências e Recuperação de Empresas. Autor de vários artigos jurídicos. A quem passo a palavra. Bom, eu principio trazendo o meu boa noite a todos e gostaria, em primeiro lugar, como é prático, eu não poderia deixar de fazer, de agradecer muito especialmente a doutora Rogéria Dodge pelo carinhoso convite que me foi feito. Doutora Rogéria Dodge ela também uma grande processualista, colega da pós-graduação em Direito da Universidade Federal do Paraná, autora de uma obra referencial sobre antecipação de tutela, de pedido em controvérsia, abuso de direito de defesa, e certamente quando ela fez o convite, eu desde logo aceitei. E essa aceitação também foi motivada por outro motivo, porque tenho ao meu lado, na mesma mesa, o meu sempre professor, e digo sempre professor porque aprendo constantemente com ele e me vejo na condição de aluno e aprendiz dele, meu querido amigo, professor Sérgio Cruz Arenhart, a quem devo sempre publicamente agradecer por ter me convidado a me tornar professor quando eu era lá um aluno do mestrado, sob orientação do hoje meu sócio, o professor Alcides Munhoz. Então, tenho sempre de agradecer publicamente ao professor Sérgio por todo o apoio no início da minha carreira e dizer de público que e continuará sendo sempre uma referência para mim no que diz respeito à seriedade no estudo do processo civil, no que diz respeito ao modelo de jurista e também de pessoa. Outro dos motivos que me fez aceitar o convite sem pestanejar é que em 2007 eu estive aqui também na condição de mestrando, estive em Umuarama, na belíssima Umuarama, na presença do Dr. Luiz Sérgio Toledo Barros, nosso conselheiro estadual. Na ocasião fiz uma palestra junto com o professor Alcides Munhoz, na subseção da Ordem dos Advogados do Brasil e pude entabular uma carinhosa relação com o Dr. Luiz Sérgio, de modo que tinha esperança de reencontrá-lo aqui, como de fato aconteceu. Então, aproveito e cumprimento também a presidência da OAB, doutor André Guimarães, cumprimento o professor Valdecir Pagani, coordenador do curso, e também o doutor Jair Botura, na pessoa de quem cumprimento os demais magistrados presentes. O tema que eu escolhi aqui para tratar com vocês é a cooperação e o contraditório no projeto de Código de Processo Civil. Eu vou pedir uma especial licença aos meus colegas advogados, aos magistrados presentes, aos meus colegas professores, porque pretendo fazer uma exposição aqui mais direcionada para o público acadêmico. Então, nada do que eu trouxer aqui será de grande profundidade. Eu pretendo que haja, sim, possibilidade de debate sobre um dos temas que eu reputo fundamentais no projeto de Código de Processo Civil. Quando se fala em cooperação processual, está se falando de algo que já é debatido no plano processual, no plano teórico, mas que ainda não é conhecido da maioria das senhoras e senhores. Não havia e não há ainda uma previsão específica, expressa, em código, a respeito da cooperação processual. O novo Código de Processo Civil, por enquanto ainda um projeto, inova, portanto, no tratamento do tema e prevê já no seu artigo 6º o dever de cooperação processual com as seguintes palavras, peço licença para ler aos senhores. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Portanto, o artigo 6º prevê, de uma maneira geral, o dever de cooperação processual.
Todos nós sabemos, ou temos acompanhado, todo o trajeto do projeto de Código de Processo Civil. Começou com uma comissão de juristas, foi um projeto de lei originário do Senado, foi a seguir, tramitou na Câmara dos Deputados e agora tramita de volta na casa originária, que é o Senado da República. Existe, portanto, uma chance bastante grande, bastante real e concreta de que o Código de Processo Civil seja aprovado ainda esse ano. Considerando o período de vacatio legis de 1 ano, teremos, portanto, a partir de 2016, um novo Código de Processo Civil. Daí a importância, para as senhoras e senhores, de termos uma afinidade com esse texto, porque ele que há de reger todos os processos, caso seja aprovado. E as chances de aprovação são bastante grandes. Se eu tivesse de apostar, apostaria que sim, será aprovado. Acredito eu que ainda esse ano, apesar de ser ano de Copa do Mundo, apesar de ser ano de eleições. Bom, dito isso, e ressaltando, portanto, a importância desse projeto e trazendo esse princípio da cooperação processual, o dever da cooperação, eu gostaria de fazer algumas considerações. Elas serão aqui um viés crítico do projeto, porque acredito que poderia ser aperfeiçoada essa parte que eu vou tratar com vocês, e essa razão pela qual trago críticas, o que de maneira alguma significa um desdouro, uma tentativa de menosprezar o trabalho de todos os colegas processualistas que se dedicam já desde 2009 a esse projeto de Código de Processo Civil. Que eu acredito que haja pontos aqui de desacerto que carecem de um apontamento crítico, até para que nós possamos, uma vez aprovado o Código, termos aqui uma maior, uma postura crítica, uma maior maleabilidade a respeito desses institutos, algo que nos permita interpretá-los de uma maneira que seja mais favorável à efetividade processual ou à busca da tutela jurisdicional efetiva e adequada, que é o que todos nós buscamos no Judiciário. Pois bem, esse princípio da cooperação processual previsto no artigo 6º, ele se divide em uma série de deveres que recaem sobre os juízes. Esse é o primeiro ponto que deve ser anotado. É certo que o Código menciona que todas as partes têm o dever de cooperar, mas o fato é que nos desdobramentos desse princípio, nós vemos que os deveres de cooperação incidem principalmente sobre a figura do magistrado. O primeiro dever é o dever de esclarecimento. Por dever de esclarecimento, entende-se que o juiz deve procurar se esclarecer junto às partes a respeito de fatos ou até mesmo a respeito de pedidos que não estejam claros na petição inicial ou que não estejam claros na contestação. O juiz, portanto, deveria, dando concreção à cooperação processual, o juiz deveria se esclarecer junto às partes a respeito de pedidos que não tenham sido bem delimitados ou de fatos que não tenham sido esclarecidos. Qual a razão de ser desse subprincípio, subprincípio de esclarecimento previsto, embutido no princípio da cooperação? Ora, a razão de ser dele é evitar que o juiz decida processos com base no ônus da prova, sem esgotar os meios probatórios possíveis. Nós sabemos que o ônus da prova é uma regra de julgamento, principalmente uma regra de julgamento. É dizer, está no artigo 333, inciso 1º do atual Código de Processo Civil. Cabe ao autor fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito. No inciso 2º, consta que deve o réu fazer prova dos fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor. Ora, se ao final de toda a instrução, tendo o juiz determinado a produção de todos os meios probatórios que ele considerou suficientes para a resolução do litígio, se ao final de toda essa instrução, portanto, o juiz percebe que não está convencido nem sobre as alegações do réu, nem sobre as alegações do autor, deve o juiz, em vez de pura e simplesmente invocar a regra do ônus da prova, é dizer, quem deveria fazer prova aqui? O autor? Ele não fez prova? Não. Então julga improcedência a demanda. Quem deveria fazer prova aqui? Era o réu, porque é uma hipótese de inversão de ônus da prova. O réu não fez prova, julgo procedente a demanda. Em vez de fazer isso,
de meramente aplicar a regra de julgamento, deve o magistrado se esclarecer junto às partes e determinar a produção de provas. Coisa que já acontece no sistema atual, uma vez que nós sabemos que pelo atual artigo 131, o juiz, sendo destinatário da prova, procede livremente à instrução, deve determinar a produção de todas as provas que forem necessárias por seu convencimento. Mas queria, portanto, que vocês tomassem nota. Primeiro ponto do princípio da cooperação é o dever de esclarecimento do juiz. O segundo ponto é o dever de consulta. E aqui a situação começa a ficar mais delicada para mim na interpretação que se vem dando a esse dever de cooperação processual. De acordo com esse dever de consulta, o juiz não poderia decidir um processo sem ouvir a parte prejudicada pela decisão. Portanto, de acordo com o dever de consulta, o juiz não pode decidir um processo sem oitiva prévia da parte que seria prejudicada pela decisão. Notem os senhores, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Ainda que se trate de matéria de ordem pública. Isso é trazido com todas as letras no artigo 10 do projeto de Código de Processo Civil, que diz o seguinte: em qualquer grau de jurisdição, o órgão jurisdicional não pode decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha oportunizado manifestação das partes, ainda que se trate de matéria apreciável de ofício. Aos acadêmicos das fases iniciais do curso de Direito, eu esclareço que as matérias apreciáveis de ofício são aquelas sobre as quais o juiz pode se pronunciar ainda que não tenha alegação das partes. Exemplo, numa ação de cobrança em que eu proponho uma demanda de R$10.000 contra José, o juiz percebe que minha pretensão creditória está prescrita e pode decretá-la de ofício, sem consulta de quem quer que seja. Do mesmo modo, o juiz percebe que a demanda que eu aforei contra João foi ajuizada incorretamente, porque eu sou parte ilegítima ativa para compor o processo, ou porque João é parte ilegítima passiva e temos, portanto, carência da demanda por ilegitimidade das partes, ativa ou passiva causa. Ora, no sistema atual, em uma situação como essa, o juiz desde logo decide. Ele não é obrigado a ouvir a parte contrária, ou melhor dizendo, a parte que viria a ser prejudicada pelas decisões, até porque se tratam de matérias cognoscíveis de ofício. Me parece que o código não acerta, ou o projeto de código não acerta, ao prever no artigo 10 a necessidade de oitiva da parte, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício, porque isso, meus caros, não serve à efetividade do processo civil. Vou lhes dar um exemplo fácil para que todos entendam. Suponham que eu tenha feito empréstimo aonde vocês, na verdade, como Ricardo Alexandre da Silva, pessoa física. Em razão do inadimplemento, eu proponho uma demanda em nome de Ricardo Alexandre da Silva, Companhia Limitada. Trago a minha pessoa jurídica para propor ação. Ora, é evidente que numa hipótese como essa, a legitimidade para propor a demanda de cobrança recai sobre mim, pessoa física, não sobre mim, não sobre a pessoa jurídica da qual eu sou sócio. Se é assim, meus amigos, nós temos aqui uma hipótese de carência da demanda por ilegitimidade ativa ad causa. Pois muito bem, como que isso seria resolvido no sistema atual? O juiz se limitaria a decretar a carência da demanda. Como o projeto de Código de Processo Civil determina que seja resolvida a questão? Determina que seja ouvido Ricardo e Companhia Limitada para que se pronuncie a respeito da eventual carência da ação. Por que isso não me parece correto? Porque nesse exemplo concreto, o que aconteceria é o seguinte: por favor, manifeste Ricardo Alexandre da Silva e Companhia Limitada a respeito da ilegitimidade ativa, vez que o crédito foi emprestado por Ricardo, pessoa física. Não interessa o que a minha pessoa jurídica diria, interessa que o juiz diria: muito bem, já te ouvi, portanto, extingue o processo sem resolução de mérito. De que adianta essa oitiva? Aí vocês diriam assim: mas Ricardo, é possível que haja casos controversos, mas da maneira como o artigo 10º está redigido, ele não permite
esse discrimen por parte do intérprete. Ele determina que sempre haja uma oitiva, o que me parece francamente errado. Outro exemplo, sabemos que o preparo recursal, ou seja, o pagamento das custas do recurso, quando você interpõe recurso, deve ser comprovado no ato de interposição do processo. Suponhamos nós, trata-se de um pressuposto recursal extrínseco, suponhamos nós que eu não tenha recolhido o preparo, e não se trata nem do preparo insuficiente, trata-se do não recolhimento de preparo. O que deve fazer o juiz que recebe em primeiro grau em apelação, ou eventualmente o desembargador, caso a apelação tenha sido distribuída? Ele deve negar seguimento ao meu recurso. Me parece despiciente e desnecessário que eu seja ouvido, pois afinal de contas não consta nos autos a guia de preparo. O que eu posso falar? Posso dizer, de fato não paguei, né? Posso pagar agora? Não, não pode. Então de que adianta essa manifestação? Ela me parece também despiciente e desnecessária. Então a aplicação do artigo 10 do projeto de Código de Processo Civil exigirá um cuidado do intérprete para que nós não caiamos nessas situações de verdadeiro surrealismo processual, em que teremos a inutilidade da manifestação da parte e mesmo assim a compulsoriedade, a obrigatoriedade de manifestação da parte, sob pena de nulidade. Prosseguindo na cooperação, falei para os senhores o dever de esclarecimento e dever de consulta. Além do dever de esclarecimento e consulta, temos também o dever de prevenção. Esse me parece um reflexo útil do princípio da cooperação, porque de acordo com o dever de prevenção, o juiz deve prevenir as partes a respeito da postulação e a respeito da existência dos pressupostos processuais e condições da ação. Me parece embutido nesse dever de prevenção, ou melhor dizendo, me parece embutido nesse dever de prevenção, a possibilidade de que a parte corrija eventuais vícios de que a sua pretensão esteja maculada. Corrija eventuais vícios de que a pretensão esteja maculada. Por exemplo, o preparo não é que não existiu, o preparo foi insuficiente. Portanto, a semelhança do que já acontece no sistema atual, o desembargador intima a parte para que providencie o complemento do preparo, sob pena de decretação de deserção do recurso negativo, de seguimento por deserção, haja vista o não pagamento integral do preparo. Também, como último subprincípio do princípio da cooperação, temos o dever de auxílio, que é uma cláusula bastante geral, que diz que o juiz deve auxiliar as partes, a fim de retirar entraves à sua postulação. Isso não fica claro na doutrina exatamente o que seria, e me parece que a crítica vai aqui precisamente pelo fato de colocarmos o juiz novamente como alguém que deve cooperar e não as partes como sujeitos que devem cooperar. Aí vocês dirão, mas Ricardo, está presente no artigo 6º o dever de cooperação das partes, mas eu pergunto, qual a sanção para não cooperação? Nenhuma. Ademais disso, a razão de ser da minha crítica ao artigo 10, quando prevê justamente esse dever de consulta e diz que não pode ser tomada uma decisão sem a oitiva da parte prejudicada, a razão de ser da minha crítica é a seguinte: no próprio artigo 8º, o projeto de Código de Processo Civil prevê o princípio da eficiência. Ora, o juiz não tem como dar com uma mão sem tirar com a outra, trocando em miúdos. Se ele ouve a parte contrária, mesmo numa situação em que é flagrante a ilegitimidade passiva da causa, em que é flagrante a falta de interesse processual, em que é flagrante a impossibilidade jurídica do pedido, ou em que é flagrante a ausência de um pressuposto de existência ou de um requisito de validade que não possa ser saneado, se o juiz ouve isso, na verdade ele está gastando um tempo com uma oitiva inútil, que é retirado da parte que tem razão, ou seja, a parte contrária. O juiz não tem como dilatar o processo sem prejudicar a parte que tem razão. Considerando isso, e tendo em conta que o artigo 8º prevê o princípio da eficiência, me parece desnecessário que haja essa imposição de oitiva da parte sempre que for proferida uma decisão, ainda que se trate de matéria de ofício. Ligado e conexo a esse tema da cooperação processual está precisamente o princípio do contraditório, que é previsto no projeto de Código de Processo Civil, no artigo 7º. É assegurada às partes paridade de tratamento no curso do processo, competindo ao juiz velar pelo efetivo contraditório.
O artigo 7º, portanto, prevê o efetivo contraditório. E o artigo 9º diz o seguinte: não se proferirá decisão contra uma das partes sem que esta seja previamente ouvida. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica à tutela antecipada de urgência. Segundo, as hipóteses de tutela antecipada de evidência. E terceira, decisão prevista no artigo 716, que é o artigo da ação monitória. É um artigo que versa sobre a ação monitória. Qual é o problema, meus caros? O problema é que a conjunção, ou melhor dizendo, a conjugação do artigo 9º, que diz não se proferirá decisão contra uma das partes, sem que esta seja previamente ouvida, num sentido, aliás, quase que reproduzido no artigo 10, acontece que a conjunção, portanto, desse artigo 9º com o artigo 7º, nos leva a privilegiar aquela que seria a forma mais lesiva à efetividade processual de contraditório. Quero dizer, nos leva a privilegiar o contraditório prévio. Ou seja, eu não posso proferir decisão, salvo se tratar de antecipação de tutela, eu não posso proferir decisão contra a parte sem ouvi-la. Isso aparentemente é muito bonito, é muito bom, é muito adequado, mas como que fica essa situação no dia a dia forense, naqueles processos que nós estamos acostumados a tratar no nosso cotidiano e que demonstra que uma parte flagrantemente não tem razão e que deveria sim ser proferida o provimento contra essa parte, a fim de que o processo fosse decidido, e isso não ocorre e não ocorrerá, porque o juiz deve dar vazão ao contraditório prévio. Ora, meus caros, eu lembro de um texto clássico do professor Ovidio Batista, Demandas Plenárias e Sumárias, em que ele fala que esse contraditório prévio, ele parodia Ehring, que dizia que após a sentinela avançada da propriedade, ele diz que o princípio do contraditório prévio é a sentinela avançada da ordinarização do processo, é dizer, desse processo com várias fases, desse processo em que você pode discutir toda e qualquer matéria, desse processo lento e moroso, seja o procedimento comum, rito sumário, seja o procedimento comum, rito ordinário. Ora, o professor Ovidio já dizia, quando você privilegia, quando você dá vazão ao princípio do contraditório prévio, você prejudica a parte que tem razão. É por isso que ele já recomendava a adoção de outras modalidades de contraditório, como acontece hoje na nossa antecipação de tutela. Me refiro ao contraditório diferido, em que o juiz pode sim deferir uma liminar inaudita à altera parte. É o que acontece também em alguns procedimentos especiais, como por exemplo as ações possessórias, é o que acontece também nas ações cautelares, é o que acontece na antecipação de tutela, seja ela fundamentada no artigo 273, inciso 1º, seja ela fundamentada no artigo 273, inciso 2º. Trata-se de contraditório diferido por quê? Porque inverte-se a fase processual. O juiz primeiro decide, antecipa tutela e determina que o carro seja retirado do Ricardo e entregue para a doutora Rogéria Dotti. Ele antecipa a tutela. A Rogéria Dotti, que aparentemente tem razão no processo, passa a contar com o bem que ela postura em juízo. E cabe a mim trazer defesas que possam dirimir essa aparência do direito da doutora Rogéria. Isso é contraditório diferido. E além do contraditório diferido, o legislador poderia privilegiar, e privilegia em algumas situações, mas o ideal seria que fizesse isso de modo geral, privilegia em algumas situações o que nós chamamos de contraditório eventual. Ora, o contraditório eventual é aquele típico das ações de embargos do devedor, por exemplo, em que você tem o credor que propõe uma demanda de título executivo extrajudicial e eu não posso discutir aquele crédito nesse processo. Eu devo discuti-lo numa outra ação, no evento, no caso de eu propor uma ação incidental, qual seja a ação de embargos do devedor. Outro exemplo de contraditório eventual é o que ocorre nas ações possessórias, em que eu não posso discutir matéria a respeito de propriedade, eu só posso discutir posse. Cabe a mim, derrotado numa ação possessória, entrar com uma demanda para discutir a propriedade, porque isso é vazão, isso é concretude do princípio do contraditório, ou melhor dizendo, do contraditório eventual.
Portanto, quando eu faço essa crítica, a maneira como o código, como o projeto de Código de Processo Civil aborda o contraditório e a cooperação, eu critico precisamente por entender que não é você tornando as nossas demandas mais pesadas, os nossos processos mais pesados, que você vai conseguir uma justiça mais célere, que você vai conseguir uma justiça mais equânime. Me parece que o sentido é aquele já apontado pelo professor Ovídio em textos de mais de uma década, passados há mais de uma década, em que ele diz que o ideal seria a sumarização de demandas, ou seja, a parcialização de demandas. Situações como ocorre na ação possessória, em que você vai primeiro discutir a posse, para depois, de uma outra demanda, se for o caso, você discutir a propriedade. Eu sei que isso parece chocante para boa parte dos senhores, porque nós aprendemos nos bancos escolares que o princípio da economia processual é fundamental para rápida resolução de litígios, mas não é o que ocorre. Pensem nas diversas modalidades de intervenção de terceiros, na denunciação da lide, que pode ser sucessiva, pode haver várias denunciações da lide no mesmo processo, na oposição, que é outra forma de intervenção de terceiro, e pode haver várias oposições no mesmo processo. Ora, tudo que o legislador permite que se faça, no sentido de ampliar o tamanho da demanda, ele faz retirando com a outra mão, fazendo com que aquela demanda seja mais pesada, seja de trâmite mais difícil, seja mais complexa e de mais complexa resolução. Por isso a minha crítica ao projeto de Código de Processo Civil, no que diz respeito ao princípio da cooperação e ao contraditório, é que se nós darmos vazão ao contraditório prévio e amplo, previsto na conjugação dos artigos 7º, 9º e 10 do projeto de CPC, nós teremos um processo extremamente custoso, extremamente demorado, em que se passará a discutir sobre questões que o juiz pode e deve conhecer de ofício. Os exemplos que eu trouxe para vocês são esses: falta de preparo. Vimos no caminho para cá discutindo, o professor Arenharte, a doutora Rogéria e eu, outro exemplo que foi aventado, declaração de impedimento do juiz. Quer dizer, o juiz não pode se decretar impedido para julgar a demanda sem oitiva das partes. Qual o sentido disso? O juiz não pode, percebendo que a apelação foi interposta intempestivamente, com mais de 10 dias de atraso, ele não pode negar seguimento à apelação. Ele terá de ouvir a parte apelante, e atingindo assim a parte apelada, que foi vitoriosa na demanda em primeiro grau. Será que é isso que nós temos de extrair desse princípio? Não me parece. Ocorre, entretanto, que a maneira como foram redigidos os artigos 6º, 7º e 10 faz com que essa interpretação seja possível, faz com que seja um sentido extraível da norma. Para terminar, eu queria fazer uma menção especial ao artigo 8º, que diz que ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Quando nós olhamos um princípio desse, nós estamos encantados. Veja, o artigo 8º prevê uma regra belíssima, na qual são indicados vários princípios que darão possibilidade de um julgamento justo e equo. Não é o que acontecerá na prática, meus caros, por um motivo simples: há princípios aqui que são contraditórios. Eu não consigo, por exemplo, conciliar a dignidade da pessoa humana com a efetividade do processo. Não consigo conciliar a dignidade da pessoa humana com a efetividade do processo. E acredito que esse artigo 8º, da maneira como está redigido, servirá para que haja uma série de casuísmos, para que os juízes e os demais operadores do processo possam retirar dele aquilo que entenderem cabível no caso concreto. Notem, meu discurso não é anacrônico, eu não sou contra conceitos indeterminados ou cláusulas abertas, mas me parece que essa redação em particular é bastante infeliz. E o artigo 8º tem essa redação única e exclusivamente com o objetivo de permitir a mais fácil aprovação do projeto, para conciliar todos os interesses possíveis, trazendo, no entanto, um diploma legal que perderá muito da importância que já teve, me refiro ao novo Código de Processo Civil, precisamente por essas conciliações que acabam tirando o sentido geral das normas do Código de Processo Civil. Então, eu trago aqui esses apontamentos críticos.
para que a gente possa, posteriormente, debater a respeito deles. Quero dizer que são ponderações respeitosas, mas que eu faço no âmbito acadêmico, aos colegas que participam mais ativamente da elaboração do código. E com isso finalizo a minha exposição, para que seja ouvido o professor Sérgio Cruz Arenharte. Eu brincava com ele no início do evento, porque ele perguntava quem fala primeiro. Ora, certamente tem que ser eu, porque o principal palestrante fala ao final, assim como acontece com um concerto de rock. Então é como se agora vocês tivessem acabado de ouvir uma banda de garagem aqui de Umuarama e fossem ouvir os Rolling Stones ou U2. Então, por isso, sem mais delongas, agradecendo a atenção de todos, eu passo a palavra ao professor Sérgio Cruz Arenharte. Muito obrigado. Agradecemos as autoridades presentes nessa mesa de abertura e convidamos para que ocupem seus lugares na plateia para assistirmos à próxima palestra. Direito à prova no novo Código de Processo Civil. Palestrante, Sérgio Cruz Arenharte. Procurador Regional da República. Professor da Universidade Federal do Paraná. Mestre e doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná. Pós-doutor pela Università degli Studi de Firenze. A quem passo a palavra. Boa noite a todos. Para mim é um grande prazer e uma grande honra vir aqui em Umuarama discutir com vocês alguns temas em relação ao projeto do Código de Processo Civil, que, penso eu, é um instrumento com o qual nós todos vamos trabalhar no futuro e, portanto, a gente tem que se deter e tem que refletir em relação a esse tema e tem que pensar em relação a isso que vai acontecer, que talvez seja a legislação que vai reger o trabalho da gente durante muito tempo. Para mim isso é uma honra ainda redobrada, em razão do convite que recebi para estar aqui hoje com vocês, da doutora Rogéria Dotti, que é uma queridíssima amiga minha de muito tempo, da época da graduação da faculdade nossa de Direito da Federal do Paraná, depois da pós-graduação que fizemos juntos também, mestrado junto da Federal do Paraná, e uma pessoa por quem eu tenho maior apreço por ela, pelo pai dela, que foi meu professor na faculdade, pessoa por quem eu tenho maior respeito e admiração. E mais ainda por conta da companhia que tive aqui, do professor Ricardo Alexandre, que é um dos grandes nomes do processo civil moderno, um rapaz brilhante, como vocês podem perceber da palestra dele e das observações que faz, uma pessoa que tem uma sagacidade especialmente aberta para esses novos conceitos, para esses novos problemas do direito processual. Então me sinto muito feliz de poder compartilhar essa noite com essas pessoas que para mim são pessoas muito queridas e também por estar num evento que é um evento da Escola Superior da Advocacia do Paraná, da Ordem dos Advogados do Brasil, da UNIPAC, de modo que para mim isso aqui é um momento extraordinário para a gente poder refletir em relação ao processo civil. Queria também dizer que se eu pareço alguma coisa com os Rolling Stones é só na idade de todos eles juntos, que está mais ou menos perto da minha idade aqui, porque de resto o professor Alexandre já completou com brilhantismo tudo aquilo que tinha de bom para vocês assistirem hoje de noite. Então, de forma que se vocês quiserem ir para casa assistir a novela ou coisa que valha, já estão com conteúdo suficiente para tudo que precisavam ter nessa noite aqui. Bem, eu optei em tratar com